Números, capítulo 1, capítulo 1, versículos 3 e 18. Será uma leitura também, a princípio, apenas para provocar uma reflexão inicial, uma vez que a gente vai fazer uma visão panorâmica de todo esse livro, dentro daquela perspectiva que nós temos trabalhado até agora, que é a perspectiva do reino de Deus. Esse é o centro temático, o centro teológico, pelo qual, ou fundamentados no qual, nós continuamos a nossa marcha para entender os textos bíblicos. Números 1, 3. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contarei segundo o seu exército, tu e Arão. Versículo 18. E tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês, segundo no 1:18. Tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês, segundo, declararam a descendência dele, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. E talvez a primeira pergunta que a gente faça ao texto é: qual é a importância disso? Não é? A gente vai lendo tantas passagens bíblicas e pode ser que a gente não tenha essa franqueza de se perguntar, mas é uma grande dificuldade para ler a Bíblia toda. É saber exatamente por que eu estou lendo isso, né? Onde que esse texto quer chegar? Será que aqui não é mera história? Será que não há nada nesse texto que faça com que a minha vida seja particularmente edificada? Não que cada versículo da Bíblia tenha a função de ser particularmente aplicável à vida de todos os crentes, mas a gente sempre lê, isso é da nossa natureza, querendo saber o que Deus está falando comigo naquela passagem. Ou na verdade? Senão a gente não lê. A gente não lê textos bíblicos normalmente só para conhecer a história. Alguns leem e devem ser elogiados, inclusive por isso. Mas a maioria de nós quer ler e entender e aplicar o texto. E se não aplicar o texto, a leitura não teve tanto sucesso quanto uma leitura de uma outra literatura qualquer. Um devocionário, por exemplo. Pastor, é muito mais edificante ler um devocionário, ler o Gotas, ler o Cada Dia e tantos outros devocionários que são tão bons, excelentes, a editora Fiel, e tantas outras editoras têm seus devocionários, e parece por vezes que eles são mais edificantes do que ler a própria vida, a Bíblia. É um equívoco, às vezes é a gente que não está entendendo direito aquilo que precisa ser explicado. E uma das coisas que precisa ser explicada exatamente é, em primeiro lugar, essa história, ela toda ela acontece na região de Moabe, tanto o início quanto o fim. O povo de Israel saiu do Egito, recebeu os 10 mandamentos e foi rumo à terra prometida, e nas planícies de Moabe, eles foram contados para então entrar na terra prometida, ouvindo o anúncio de que eles agora eram não um grupo de escravos, mas um exército, e o exército do Senhor. E como que, nos fazendo lembrar da história de Gideão, que ele ouve do anjo, homem valente, a única coisa que ele fala é: ai Senhor, ou seja, ele geme quando o Senhor fala que ele é um guerreiro e não apenas uma pessoa que está escondendo o resultado da sua colheita por medo dos midianitas. Salvo engano, às vezes eu troco os povos, né? Sobretudo os do Pentateuco, o Eveu, o Jebuseu, o Amorreu, todo esse povo que termina com eu, né? E o que acontece? O povo está lá, vai ser contado, e vamos ver qual o tamanho desse exército, o exército do Senhor. E aí eles contaram. Aí lá no capítulo 1, versículo 46, está o resultado. Todos os contados foram 603.550. Não é isso?
Bastante gente, não é? 603.550 homens acima de 20 anos. 18 estava fora da guerra, 17 estava fora da guerra. De 20 anos para cima, gente capaz de lutar, né, da guerra. O rei Dauri fazer o serviço militar. Lá era todo mundo, né? Todo mundo fazia o serviço militar. E o pior, o serviço militar em guerra, em tempos de guerra. Mas convenhamos, 600 mil, né? Um senhor exército, né? Uma infantaria respeitável. Olha o tamanho do exército brasileiro, não dá 200 mil, não é? Homens. Fora que também não é só infantaria, isso é que está contando um monte de gente que está na artilharia, aviação, etc. Lá era 603.550 homens preparados para a guerra, excluída naturalmente a tribo de Levi. Todos os capazes. Capazes. Todos capazes de sair à guerra. Gente, bastante, não é? Muito bem. Os primeiros 10 capítulos estão cheios desse otimismo que nós encontramos nos capítulos, né, aqui a contagem, você vê um exército com um número expressivo de homens, algo de realmente trazer uma certa animação. Nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá, nós vamos guerrear e nós vamos vencer. No capítulo 13, versículo 25, e aqui nós estamos diante realmente de uma narrativa. Os irmãos leem números como narrativa? Ou só leem como dados numéricos e estatísticos? Não parece aquelas reuniões da SAF, que quantos fez tantas coisas, A maioria de nós dorme, não dorme? Dependendo, se for federação, dou umas cochiladas. Até o presbitério, que umas 2 vezes me colocaram na comissão de estatística, pelo amor de Deus. Pega número daqui, pega número de lá. Parece um livro, se Levíticos é um livro um pouco pesado de ler, porque é muita minúcia, muita regrinha, o livro de Números, tá bem, da tribo de tantas pessoas, da tribo de tantas pessoas, da tribo... Chega a desanimar, não é? Mas aqui é uma narrativa de fato. E como é que é essa narrativa? O povo vai animado, agora nós vamos enviar espiões para ver como é que é a terra. E o povo armado, e o povo preparado, e o povo treinando. Como será que o povo estava lá? Não é? Será que estava todo mundo acordava, olhava para cima, olhava para a mulher, olhava para os filhos, olhava para o céu, pensava, nós vamos realmente herdar a terra prometida. É óbvio que isso é um exercício de imaginação, mas os irmãos acham que pessoas que estavam se preparando para uma invasão militar estavam lá desocupado no ócio? Eu penso que não, estavam lá treinando, se preparando, afiando suas espadas, se arrumando, colocando aquilo que eles poderiam ajudá-los na batalha, deixando tudo pronto, montado, os chefes colocando em ordem os seus batalhões, todos preparados para a guerra, e vamos levar os espias, e os espias vão, e todo mundo lá preparado com suas lanças, com suas espadas, porque nós vamos invadir a terra. Quando os espias voltam, está lá tudo a partir do capítulo 13. Eles falam, a terra é boa, a terra é maravilhosa, a terra é demais, é uma coisa boa de se ver, os frutos são abundantes. Olha, não é nada igual a esse deserto que nós estamos vivendo, não. É lugar bom. Ah, que bom, então vamos invadir. Não, calma lá, tem um problema. Lá habitam os Enaquins, os gigantes, gente alta, 4 metros de pessoas. Se a pessoa tem 2 metros, você já fica assustado. Qual que era? Eu não me lembro qual que era o rei. Acho que era um amorreu. Eu fico lendo mais de uma Bíblia e eu não lembro qual que estava. Eu acho que é a NVI. A NVI, ela traduz os côvados em metros. E aí ela fala da cama lá do rei. Eu não sei se era aqueles 2 reis que o salmista gosta de falar. Por quê? Porque eles eram reis de 40 cidades. E eu realmente
Seom, rei dos amorreus, e o outro, qual que era? Mas eu acho que era o Seom. 4 metros era a cama do sujeito. Alguns interpretam como cama, outros interpretam como sarcófago. Nós estamos diante realmente de um afastamento da linguagem, então pode ser tanto uma coisa quanto outra. Um ser humano que tinha aí pela uma estimativa de 4 metros de altura. E aí esse povo olhou para ele e falou: nós somos diante dele como gafanhotos, e nós somos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e nós não passamos disso. Vamos voltar para o Egito, vamos apedrejar Moisés, vamos fazer qualquer coisa, mas lá nós não vamos conseguir. Mas quem que estava no meio deles? Quem que era o comandante em chefe? Quem era o general das tropas? Pois é, de dentro do tabernáculo, fisicamente. Quando Deus vê aquele negócio, os irmãos avaliam a reação. Era como se Deus estivesse falando: vocês acham o quê? Vocês ainda não ouviram que eu fiz os céus e a terra? Eu governo com o exército dos céus, eu governo com o exército da terra. O que é um gigante na minha presença? Vocês estão vendo o tamanho da coluna de nuvem? Vocês estão vendo o tamanho da coluna de fogo? Vocês estão vendo o tamanho da montanha, do Monte Horebe, quando ele tremeu? Vocês ouviram o som da trombeta? E vocês estão com mais medo dos enaquins do que estão com medo de mim? Meia volta vou ver. E daqueles que ousaram a colocar o povo contra o seu general, vocês não vão entrar na terra prometida, vocês vão morrer nesse deserto. E passaram-se 40 anos. Alguns morreram naquele mesmo dia, outros foram porque eles foram tentar apedrejar Moisés. Fala a verdade, o povo não tem noção das coisas. Você olha para o tabernáculo e vê a coluna de fogo lá de noite, a coluna de nuvem de dia, o Deus que saiu da montanha para andar com eles, e você falar: não, nós estamos com medo dos gigantes, nós não vamos vencer e nós vamos apedrejar Moisés. Será que faltou uma avaliação psiquiátrica ou psicológica para eles entenderem o que eles estavam fazendo? Se o amorreu tem 4 metros de altura, quantos metros tinha a coluna de nuvem? Não é verdade? Quantos metros tinha a coluna de fogo? E aquele monte que fumegava? Não é verdade? Mesmo assim, eles ousaram a tentar lutar contra Moisés. E nós vamos ver em todo o livro de Números inúmeras sedições, inúmeros motins com o próprio Deus no tabernáculo. O próprio Deus no tabernáculo. Olha só, ao cabo de 40 dias, capítulo 13 e 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. E aí eles falaram lá: os amalequitas são filhos de Anak, no 28. Amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Tem gente para tudo quanto é lado. Então Caleb, no 30, fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é povo mais forte do que nós. São homens de grande estatura, são filhos de Enaque, são descendentes dos gigantes. E a palavra gigante que está aqui no versículo 33 em hebraico é Nefilim. E eu não sei se os irmãos se lembram de Gênesis 6. E por isso a interpretação de que a palavra Nefilim significa simplesmente homens de grande estatura e de uma aparência monstruosa, porque ela é usada novamente agora aqui em Números. E aí, capítulo 14, fiz o nó de rodapé, continuemos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disseram: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto.
E aí no 4, diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Vai ser o que lá no Egito, irmãos? O que eles achavam que ia ser no Egito? Escravo de novo. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Eles caíram de joelhos diante daquilo que eles estavam fazendo. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é a terra muito boa, muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. Então o que acontece? Então somente não sejais rebeldes, não temais o povo desta terra, pois o Senhor é conosco, não temais. Apesar disso, 10. Toda a congregação disse que os apedrejassem. O que acontece quando eles falaram isso? O próprio Deus baixou no lugar. E aí disse o Senhor a Moisés. Aí ele começa a falar com Moisés. E ele ignora o povo. Até quando me provocará este povo? O ato deles é uma provocação pura. E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Isso ele falando, o povo ouvindo. Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. À vista do povo. Respondeu Moisés o Senhor. Aí ele responde, mais uma vez intercede, e fala, e roga, e pede, implora. Versículo 19: perdoa a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tens perdoado este povo, desde a terra do Egito até aqui. E continuamente ele vem perdoando. Até o versículo 20 ele diz: segundo a tua palavra eu lhe perdoei, porém tão certo como eu vivo, ele jura por si próprio, como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra, exceto Caleb e Josué. E meia volta. E então Deus castiga o povo. E eles não podem entrar. Aí uns homens ficaram como que sensibilizados pelo próprio ato de motim diante de Deus. Eles resolvem subir a montanha e guerrear. E o Senhor dos Exércitos disse: não vão, porque vocês vão morrer. Eu não vou com vocês. Povo, meia volta. De volta para o Egito. Vocês me testaram pela última vez. Vocês vão morrer no deserto. Mas os vossos filhos, quem tem até 19, vai entrar na terra. Pois bem, então, passa-se 40 anos, voltaram para as planícies de Moabe. Passou 40 anos. Aí, agora, Números 26. Aí nós vamos lá para o final. E aí vem toda a história, não é? Aí, aqui, ó, Seom, rei de Hesbom, Og, rei de Bazã. E aí eles derrotam esse povo, gente alta, guerreiam contra os midianitas de Balaque, e passa pela adoração de Baal Peor. Aí 26, vai contar de novo o povo, vamos contar de novo. Versículo 51. A maior parte de nós, quando passa em leitura, que parece o quê? Um pouco mais do mesmo, não é? Um pouco mais do mesmo. Já não contou? Não. Contou aqueles. Agora vai contar quem vai entrar. Quem vai entrar? Aí vamos lá, versículo 51. São estes os contados dos filhos de Israel: 601.730. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Não diminuiu muito, diminuiu uns 1.000 e pouco, mas diminuiu, né? E aí agora,
Eles entram ou não entram? Né? Agora, não são mais os escravos que tinham como referencial o Egito como terra. Quem vai entrar na terra prometida agora são aqueles que nasceram no deserto, porque quem tinha 19 anos, passou 40 anos, tem agora quantos anos? 69, né? 60 anos, 59. Vão para a guerra ou não vão? Vão. Mas a boa parte nasceu no deserto. Boa parte dos que tem 20 anos nasceu quando Israel já estava 20 anos no deserto. Ou não é verdade? Eles não têm mais o referencial do Egito. Eles não sabem o que é ser escravos. Escravidão não faz parte mais da agenda deles, faz parte apenas da história deles, do passado. Meu pai foi escravo, mas eu nasci livre. Eles não são mais as mesmas pessoas. Eles nascem agora e já são preparados para guerrear, porque quando ele nasce ele fala: menino, você já nasce sabendo, você vai ser preparado como soldado, porque nós estamos em guerra e nós vamos invadir daqui a tantos anos, nós vamos invadir a nossa casa. Qual que é a minha casa, meu pai? Eu moro em deserto, o pão que tem que comer é o que desce do céu. Água é uma peregrinação para achar. E aí, qual que é a minha terra? A sua terra, meu filho, você ainda não conhece, mas você vai chegar lá, você vai pisar. Essa terra foi prometida aos nossos pais, aos nossos ancestrais. Deus com mão poderosa, esse Deus que você fica sabendo que está ali no tabernáculo conversando com Moisés, Ele vai nos garantir que nós vamos entrar. Essa geração, ela nasceu no deserto e é uma geração que já foi educada desde o seu nascimento como um povo cuja escravidão não faz parte da sua agenda. Agora é um povo guerreiro. Agora é um povo que se acostumou não com o poder de Faraó, mas com o poder do Senhor. Aquele que, quando os povos se revoltam, ele de imediato põe a punição. É um Deus para ser temido. Pois é, agora são esses que vão entrar. Pois não. Quando eles iam também para a terra prometida, alguns caminhos também tinham os países que eles iam entrar, para serem os países que não queriam deixar. Ele já fazia guerra ali com aqueles países também, não entravam? Brigando para enganar. Sobretudo com esses três, com o Seom, não consigo decorar o nome do homem, e o Og. O Seom e o Og são amorreus. Já. Sim. E com os midianitas lá sob Balaque, debaixo do poder de Balaque também. Eles foram testando algumas batalhas e Deus foi dando vitória, até que eles entraram de vez na terra prometida, porque Deus tinha falado: vocês não vão derrotar todo mundo, porque eu não vou encher a Canaã de animais, não vou encher de leões, não vou encher de ursos, não vou encher de serpentes, não vou encher de escorpiões. As cidades não vão ficar desertas, vocês vão aos poucos, porque senão a terra vai ficar deserta, e vocês vão habitar como? Então, vocês vão aos poucos, vocês não desistam. Essa luta vai ser grande, no sentido de que ela vai durar muito tempo. Mas eles tiveram alguns momentos de guerra antes, entre a primeira contagem e a segunda contagem. E aí eles foram aprendendo que Deus é um excelente estrategista. Eles foram aprendendo que Deus sempre garante a vitória. Eles estavam aprendendo que Deus não há inimigos para Deus. Quem que pode contra Deus, né? Eles foram aprendendo quem é Deus, passou 40 anos aprendendo quem é Deus e quem eram eles próprios. Apesar de que isso já seja um assunto de Deuteronômio. O livro termina nas colinas, na planície de Moabe, e Deuteronômio começa nessas mesmas colinas. Apesar de que o início de Números e o fim está no mesmo lugar. Só que no primeiro eles voltaram para trás. E no segundo, eles vão ser preparados agora para invadir Canaã. Pois é. Esse espírito de guerra, de conquista, de ter que vencer, de massacrar os outros, para conquistar,
Um caos, assim, uma dificuldade para a gente. Causa, se não observarmos Gênesis capítulo 15, versículo 16, que diz que a terra prometida seria dada a posse para os herdeiros de Abraão quando completasse a medida dos pecados dos amorreus, daqueles povos. Ou seja, se por um lado Israel está entrando por dádiva do Senhor, por outro lado aqueles povos estão sendo punidos em razão do seu pecado. Gênesis 16, 15 e 16, é quando ele está fazendo o pacto lá com Abraão. Ele diz, certamente vocês serão peregrinos, vão ficar 400 anos, aí depois vocês vão... Quando vocês vão? Quando completar o pecado deles. Aí eu vou tirá-los de lá. Porque sempre Deus, ele vai tratando assim. Embora eu tenha esse relacionamento com Israel, porque é um povo peculiar, com uma função sacerdotal, eu ainda me preocupo com todas as nações. Eu me preocupo com os amorreus. Eu me preocupo com os midianitas. Eu me preocupo com os filisteus. Depois, e ele continua a trazer profecias, convidando essas nações a se converterem, a mudar os seus caminhos. Mas quando o homem permanece com seu coração endurecido, ele não deixa sem punição. Por quê? Por que ele não deixa sem punição? Por que não deixa a coisa correr como o homem quer? Para preservar a criação. Porque isso aqui não é nosso, isso aqui é de Deus. Ele diz, e eu cuido do que é meu. O homem não vai se autodestruir como ele estava fazendo antes do dilúvio. Ele cria limites ao homem. Ele preserva. Aí ele faz o pacto da preservação, justamente que ele está preservando não apenas a natureza, mas agora ele passa a preservar a sociedade. Lembrando mais uma vez o pacto com Noé, que é o seguinte: o homem que matar será morto. Ponto. A justiça vai ser implacável. Por quê? Porque se eu deixar a coisa como está, ou como estava, vocês já viram o que acontece. É a destruição em massa. É a destruição em massa. Aí sim é destruição em massa. Certo? Acho que ficar só aqui em números mesmo. Na semana que vem a gente vai para Deuteronômio. Apesar disso, Deuteronômio está pronto, mas a gente fica hoje somente com os números. Os irmãos compreenderam? Já dá para olhar números de uma forma diferente, né? Não apenas como história do povo de Israel, mas realmente como história da salvação, da redenção do homem. Pois não, seu Paulo? Esse povo que foi eliminado para dar lugar ao povo escolhido de Israel, eram multidões, né? E essa multidão que foi eliminada, a gente, eu fico pensando, né? Deus não teria ninguém ali que mais dias, menos dias, passaria para o lado, como se disse, digamos, se tornaria amigo do povo de Israel, em termos assim de... Israel teve alguns amigos nesse sentido. Por exemplo, lá em Jericó, é com como é que termina? Raabe. Houve simpatia aqui e ali. Se o rei dos midianitas investiu contra o povo de Israel, nós também lembramos de Jetro, sogro de Moisés, que era midianita. Havia aqui e ali sinais da graça de Deus sobre essas outras nações, que eram, porém, alcançadas em razão do fato de Deus estar trabalhando nelas também. Mas, por outro lado, a
aquelas pessoas viviam de forma totalmente alheia ao Senhor. E eles sofreram as consequências de seus próprios pecados, né? Eu estava lendo sobre isso e me ocorreu um pensamento, talvez meio infantil, mas pensei o seguinte: como fizeram com tantos cadáveres para não transformar a região toda numa epidemia tremenda aqui? Era muita gente morta. Eles aplicaram os mandamentos do Senhor. O regramento para o tratamento do cadáver é o regramento que está em Levíticos. Então, cada pessoa lá, os irmãos veem, por exemplo, quando o Acã rouba a capa, ele roubou de Jericó, não foi? O que eu consigo entender disso? Aplicando para essa pergunta. Que eles derrubaram Jericó, eles venceram Jericó, mas eles não habitaram em Jericó de imediato. Eles voltaram para o acampamento. Inclusive o Acã com a capa. Até que estivesse purificada, por assim dizer. Não é uma daqueles filmes de invasões zumbis, que o povo entra e vai aproveitando os recursos do lugar e lá fica, né? Eu invado, eu organizo e depois eu habito. Por quê? Porque eu sou um povo santo e eu não posso ficar simplesmente com o cadáver do meu lado. Eu lutei com o cadáver, eu sou impuro até tal dia, eu tenho que esperar em tal lugar, eu tenho que ter a minha higiene, determinada roupa, e segue todo esse regramento, né? Justamente um dos motivos, né, era exatamente esse afastamento dos efeitos, né, das mortes de cadáver, proliferação de doenças, todas essas coisas. Agora eu não sei exatamente se eles queimariam, se eles enterrariam, o que eles iam fazer. Eu não sei como eles se desfizeram dos cadáveres, mas eu sei que eles observaram as normas higiênicas para a própria preservação. Isso eles observaram. E não ficaram habitando no meio dos mortos. E eu concluo disso pela passagem da queda de Jericó. Tá certo? Algo mais? Então, podemos encerrar.